Em novembro de 2022, chegamos a 8 bilhões de pessoas. Literalmente 8 bilhões de pessoas tendo que dividir o mesmo espaço. Mais de 70% da Terra é coberta por água. Dos 30% que sobram, nem todo ele é adequado para a construção civil e menos ainda para a construção residencial. Mesmo assim, a população mundial continua crescendo. Com o tempo, as casas que antes eram em sua maioria grandes e espaçosas foram diminuindo para acomodar um contingente cada vez maior de pessoas, sobretudo nos grandes centros urbanos. Assim, surgiram espaços cada vez menores e nada confortáveis. Em megalópolis como Nova York, por exemplo, apartamentos minúsculos são uma realidade há muito tempo. Hong Kong, por sua vez, tem o metro quadrado mais caro do mundo. Nos últimos anos, duas empresas chamaram bastante atenção nesse nicho, tentando solucionar o problema. Uma delas promete fazer pelas casas o que Ford fez pelos carros, transformar tudo em uma grande linha de produção, enquanto a outra promete multiplicar o mesmo espaço, oferecendo conforto e eficiência na medida do possível. Se essas duas empresas conseguirem escalar suas operações, podemos estar diante de uma verdadeira revolução na maneira de construir casas. Mas como exatamente eles pretendem fazer tudo isso? Há várias formas de se construir uma casa. Um dos métodos mais simples, mais antigos e mais utilizados ainda hoje é a alvenaria. É possível que a alvenaria seja quase tão antiga quanto o próprio homem. Estima-se que ela tenha surgido há mais de 10 mil anos, ainda no período neolítico, quando os seres humanos descobriram a agricultura e deixaram de ser caçadores-coletores para se fixarem em um local, criando primeiros agrupamentos humanos que, tempos depois, dariam origem às primeiras sociedades. A alvenaria representou um grande avanço, já que pela primeira vez foi possível construir abrigos mais resistentes e duráveis. Com o passar do tempo, o processo foi se tornando mais sofisticado e com a Revolução Industrial, materiais como tijolos e blocos de concreto, que antes eram feitos de maneira artesanal, passaram a ser feitos em escala industrial, o que tornou esse tipo de construção mais rápida e acessível. Mas a alvenaria possui muitas limitações, que vão desde o tempo de construção, que costuma ser longo, até limitações relacionadas ao design dos projetos e ao custo final. Por isso, surgem outros métodos construtivos e outras formas de construção. Aqui no canal, tem um vídeo em que abordamos outros métodos construtivos além da alvenaria, como é o caso do steel frame e wood frame. No caso da construção pré-fabricada, partes do projeto são feitas em fábricas e só então são levadas para o local da obra, como se ao invés de comprar tijolo por tijolo, você pudesse comprar uma parede inteira de uma vez. Esse método engloba desde materiais como concreto e madeira, até coisas como aço, bambu e plástico. Já no caso da pré-montada, esse processo se estende um pouco mais e ao invés de fabricar apenas uma parte ou outra do projeto, se faz módulos inteiros que então devem ser levados para o local da obra. É como se ao invés da parede, você pudesse comprar um quarto, uma sala ou uma cozinha. Por fim, temos a industrializada. Nesse caso, a ideia é produzir uma casa inteira em escala industrial, vendendo o produto final com o intuito de racionalizar o processo construtivo e diminuir os desperdícios no canteiro de obras. O desenvolvimento econômico de uma cidade quase sempre coincide com o aumento populacional. Isso explica porque os grandes centros urbanos como Nova York, Tóquio e São Paulo são também cidades altamente populosas, e a crise habitacional está diretamente ligada a esse aumento populacional, já que quando a população aumenta, a demanda por habitação aumenta também. O problema é que o espaço que dispomos para a construção civil é o mesmo. Embora uma cidade possa aumentar em número de habitantes, sua área permanece mais ou menos intacta, gerando o problema de ter que abrigar uma quantidade cada vez maior de pessoas no mesmo metro quadrado. Uma das soluções pensadas inicialmente foi a verticalização. Não à toa, a maioria dos centros urbanos concentra uma quantidade muito maior de prédios do que casas. Mas, mesmo essa solução não tem sido suficiente. Os espaços têm ficado cada vez menores e os preços cada vez mais altos. Isso acontece porque quando a oferta de moradia não consegue acompanhar o ritmo de crescimento urbano, as opções se tornam mais escassas. Os preços sobem e as condições precárias de moradia se tornam mais frequentes. A construção de casas em escala industrial pode ser parte da solução para esse problema, já que o objetivo de construções como a pré-fabricada, a pré-montada e a industrializada é justamente aumentar a eficiência do processo. Nesse sentido, o modelo de construção industrial parece ser o mais promissor,
mas também o mais desafiador. Nessa corrida para achar a solução, uma startup americana parece ter começado a solucionar os principais problemas. Será essa uma mudança em como pensar a construção de casas de uma nova forma? Pensando em otimizar esse processo, surgiu a Cover, uma startup americana focada na produção de casas industrializadas. O intuito é dar um passo a mais e sair dos estágios de casas pré-fabricadas ou pré-montadas para casas totalmente industrializadas. A Cover tem tentado solucionar os principais problemas relacionados à construção tradicional, como o tempo e o custo, assim como tem tentado achar soluções para os principais problemas relacionados à industrialização desse tipo de produto, como é o caso da logística e da customização. Inicialmente, ela focou na produção das famosas guest houses, bastante comum nos Estados Unidos. As guest houses são casas pequenas, normalmente construídas no quintal, mais próximos à casa principal e que servem para acomodar melhor as visitas, quase como uma edícula brasileira, mas focada para a moradia. Para quem não quer ter o trabalho de construir esse tipo de espaço do zero, a Cover dispõe de diferentes layouts que você pode escolher e comprar, assim como faria com qualquer outro tipo de objeto. Mas o grande diferencial dessa empresa é justamente a sua visão de longo prazo. As guest houses seria só a forma de entrar no mercado e iniciar suas operações. A ideia é crescer e, com o tempo, aperfeiçoar a linha de produção de tal forma que seja possível construir casas inteiras e até mesmo prédios. Isso porque a Cover acredita que os processos atuais de construção são ineficientes e desatualizados, resultando em atrasos e custos excessivos. Desde que iniciou suas operações, ela foi capaz de reduzir o tempo de produção de 120 para 30 dias. Seu futuro tem tudo para ser promissor. Investidores da Tesla, SpaceX, Facebook e Airbnb injetaram dinheiro na startup, demonstrando que ela tem potencial para iniciar uma verdadeira revolução no mercado da construção civil. Mas alguns problemas ainda persistem. Um deles é o da logística. Casas maiores precisam de uma logística específica para serem deslocadas da fábrica até o terreno onde devem ser instaladas, o que não é tão simples quanto parece. Outro problema é a customização. Ao contrário de produtos como carros, que diferem pouco ou quase nada uns dos outros, as pessoas não querem morar nas exatas mesmas casas, então é necessário se ter a possibilidade de customização. A Cover tem trabalhado para solucionar esses dois problemas, principalmente o da customização. Ela acredita que com os softwares corretos seria possível integrar a própria customização à linha de produção. Seria basicamente criar um algoritmo que, através de parâmetros, geraria milhares de casas totalmente diferentes e customizadas conforme o desejo dos clientes. Se sanados esses problemas, as casas industrializadas podem se tornar uma solução tanto para quem procura construir espaços gastando menos em pouco tempo, como para quem busca maximizar os lucros, tornando o processo de construção muito mais eficiente. É fato que espaços menores costumam ser menos confortáveis e tendem a oferecer menos possibilidades para quem mora neles. Mas em pleno século XXI, por que não usar a tecnologia para aproveitar melhor cada centímetro do pouco espaço que temos? Uma outra empresa pensou nisso. O nome dela é Ori. A Ori faz parte de uma premissa interessante. Nenhum de nós utilizamos todos os cômodos da nossa casa ou apartamento simultaneamente, certo? Então por que não transformar um cômodo em outro dependendo da necessidade do momento? A ideia vem do que chamamos de a cama de Murphy. Não tão original, mas a forma como ela tem sido desenvolvida sim. Pensando nisso, a Ori busca criar espaços responsivos e expansivos que possam se transformar quantas vezes necessário, sem muito esforço. Para isso, ela conta com a tecnologia para criar produtos automatizados que possam ser instalados em praticamente qualquer lugar. De certa forma, é uma maneira de aumentar o espaço sem aumentar o custo de viver naquela região. Assim, um quarto pode rapidamente se transformar em uma sala de estar e uma sala de estar em um escritório. Há de se admitir que é uma ideia tentadora nos dias de hoje. Mas será que na prática é tão bom assim? O Elon Musk aprovou. Mas será que você aprovaria também? A mais nova propriedade adquirida por Elon Musk é uma incrível casita de 35 metros quadrados. O modelo, fabricado pela empresa Boxbow, é composto por quarto, banheiro, cozinha e sala de jantar. A casita de Elon Musk, se é que dá pra gente chamar assim, é um modelo pré-fabricado que custa cerca de $50 mil. Mas calma, ela vai ser instalada como uma casa de hóspedes. Mesmo assim, ele parece gostar de casas pequenas. Em 2022, ele se mudou para uma de 75 a 85 metros quadrados no sul do Texas. Mas parece que não é só Elon Musk que está entrando nessa onda. Uma tendência que pode ser facilmente notada é essa, a da glamorização de espaços pequenos,
às vezes minúsculos, comuns quase sempre em grandes centros urbanos, onde o pouco espaço que existe é extremamente disputado e por isso extremamente caro. Elas são apresentadas como alternativas por vezes melhores do que parece. E toda a indústria parece estar acompanhando essa tendência através da criação de soluções para maximizar o uso desses espaços, seja através de móveis com 1001 utilidades, seja através de técnicas que criam a ilusão de amplitude. De acordo com o fundador da Ori, as pessoas não precisam de tanto espaço quanto elas pensam que precisa. Mas será que não? Será que a casa onde ele mora é tão pequena quanto aquelas que ele ajuda a projetar? É verdade que com a crise habitacional considerada um problema global, é necessário achar soluções. De acordo com os dados da ONU, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem em moradias precárias, enquanto nos Estados Unidos, um relatório da Harvard Joint Center for Housing Studies apontou que mais de 10 milhões de americanos gastam mais da metade de sua renda para custear gastos com moradia. A Vitacom, uma construtora brasileira, resolveu apostar nos apartamentos super compactos de 10 metros quadrados. O CEO da empresa, Alexandre Frankel, passou uma semana no Japão dormindo nos dormitórios cápsulas, espaços claustrofóbicos de cerca de 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Segundo ele, compactar espaços é uma nova filosofia de moradia. Para quem pretende ir embora depois de uma semana, talvez faça sentido, mas Frankel explica melhor sua teoria. Ele argumenta que pessoas com menos dinheiro têm duas alternativas: ou moram longe do trabalho, da escola, da academia, ou optam por espaços cada vez mais compactos, mais próximos desses locais. Casas pequenas, vendidas como ambientes intimistas, que dispõem de 1001 artifícios para parecerem maiores do que são, justamente por serem minúsculas, que converte um mesmo cômodo em outros 2 ou 3, quase que descartando a possibilidade de que a pessoa possa desejar transitar entre um e outro, podem ser interessantes, mas em contextos específicos, talvez para uma pessoa ou de forma temporária. Será que nossas famílias terão de se reduzir para se adequar a esses espaços? Além de pouquíssimos confortáveis, tem pouca ou nenhuma privacidade e ainda péssima funcionalidade. Os grandes centros urbanos não vão desacelerar. Cabe a nós acharmos a solução que nos permite viver adequadamente na medida do possível. Agora me conta, você faria igual o Elon Musk e viveria numa casa minúscula? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, se você quer saber mais sobre outros métodos construtivos ou ver os mega projetos que estão acontecendo agora na Arábia Saudita, confira esse vídeo que está aparecendo na sua tela. E não se esqueça, este é o canal Arco, sua melhor fonte de informações e notícias de arquitetura e da construção civil. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se para apoiar nosso canal.